Olá, eu sou o pastor Ronildo Gonçalves e hoje eu vim aqui no canal trazer um assunto bem legal para você, um assunto que eu acredito que vai ajudar muito na sua vida espiritual. E o tema deste assunto é: não pense demais nesse pecado. Qual pecado, pastor? Eu vou explicar para você direitinho, com base na revelação que Deus me deu, com base naquilo que Deus falou ao meu coração, de acordo com 1 João capítulo 1, versículo 9. Está escrito assim, em João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, eu estava meditando um pouco sobre pecado, sobre não pecar, sobre viver em santidade, sobre agradar a Deus. E aí eu cheguei à seguinte conclusão em relação ao pecado. Na verdade, quanto mais pensamos em não pecar tal tipo de pecado, é o pecado que mais nós vamos pecar. Porque você está, de certa forma, concentrado nesse tipo de pecado para não pecar. Então, a revelação que Deus me deu é o seguinte: não pense neste pecado. Não viva todos os dias pensando em eu vou vencer esse tipo de pecado. Eu vou vencer esse tipo de pecado. Não passe uma semana, um mês, um ano, o resto da sua vida pensando em vencer esse tipo de pecado. Porque a verdade é que a carne é fraca. A verdade é que se nós formos lutar pessoalmente contra a carne, nós não vamos vencer, nunca. Então, se você fica continuamente pensando em não pecar esse tipo de pecado, é o pecado que você mais vai pecar durante o dia, durante a semana, durante o mês, durante o ano. Vamos citar um tipo de pecado? Masturbar. Se masturbar. Sim, é pecado? É pecado sim. Se masturbar é pecado. Então, qual é a verdade em cima disso? Desse pecado? É que quanto mais você pensa em não pecar esse tipo de pecado, é o pecado que você mais vai pecar. Quanto mais você ficar pensando em não se masturbar, é justamente em cima disso que sua carne vai trabalhar, que sua mente vai trabalhar, que o seu corpo vai trabalhar, porque você está gerando uma energia em cima deste pecado. Eu estou citando o exemplo do pecado da masturbação. Pode ser outros pecados, outros tipos de pecado. Então, qual é o segredo? Baseado em 1 João capítulo 1, 9. O segredo é você confessar esse tipo de pecado ao Senhor, porque Ele é fiel e Ele é justo para te perdoar deste pecado, e te purificar de toda injustiça. Quando você confessar de todo o seu coração, Deus vai vir sobre você, vai te perdoar e vai te purificar. E aí qual é o segredo? É você receber de Deus esta confirmação do perdão do seu pecado, e é pela fé, A confirmação é pela fé, é você crer que foi perdoado, é você crer que Deus já te lavou, e não mais concentrar neste pecado. E não mais viver pensando nesse erro. Tentar levar uma vida naturalmente sem pensar nesse tipo de pecado. E aí, eu não vou citar aqui todos, porque são milhares de pecados que existem, São vários pecados que existem. E eu estou aqui sendo simples, tratando de forma simples. E é você quem tem que identificar em você mesmo o tipo de pecado que você está querendo largar. Então, não lute contra este pecado baseado em suas próprias forças. Entregue a Deus, confesse a Deus, porque a Bíblia está falando que Deus é fiel. Ele é fiel e não só fiel, Ele é justo. E Ele vai te perdoar deste pecado, vai te purificar de toda injustiça, ou seja, Satanás não vai mais poder te acusar deste mal, porque não há mais injustiça sobre a sua vida, porque você está justificado diante de Deus. Ele te purificou, Ele te justificou, Ele te limpou, Ele te lavou, e portanto você não tem mais que ficar pensando nesse tipo de pecado. Será que Deus me perdoou? Será que de fato eu estou perdoado?
Porque esse pecado fica aqui martelando, batendo na minha cabeça, nos meus pensamentos e o tempo todo. Será que Deus de fato me perdoou? Perguntar e agir dessa forma não é a forma correta, porque você vai estar gerando dúvidas em você. Quando você orar e confessar o seu pecado, você tem que crer fortemente no seu íntimo de que Deus te perdoou. E aí você tem que crer fortemente no seu íntimo de que Ele é fiel com você. Você tem que crer fortemente no seu íntimo de que Deus é justo e que Ele te purificou. E agora em diante, de agora em diante, né? Não fique mais aí pensando neste pecado. Porque se você continuar pensando nesse pecado, você vai continuar pecando ele. Você tem que crer que Deus te limpou, te lavou, te purificou e você está limpo. E agora é vida que segue. E tem um outro segredo. Pastor, eu orei, eu busquei, eu até senti de Deus que Ele me perdoou. Mas esse pecado vira e mexe, ele vem, ele fica me tentando, sabe? Ele fica me perturbando. E aí qual é o outro segredo para você não continuar pensando nesse tipo de pecado? Uma vida de santidade diante de Deus. Ao invés de você ficar preocupado em não pecar esse tipo de pecado, leia a Bíblia, ore, jejue, busque a Deus, faça a obra, vá para a igreja, tenha comunhão com os irmãos. Não deixe sua mente em tempo algum pensar nesse tipo de pecado. Quando esse tipo de pecado vier, você vai lutar contra ele dessa forma, sabe? Esteja frequente nos cultos da sua igreja, esteja frequente lá na comunhão com os irmãos, esteja lá o tempo todo buscando a Deus, em santidade com Deus, em comunhão com Deus, sabe? E não dê brecha, não dê espaço nenhum em sua mente para você pensar nesse tipo de pecado. E aí você vai vencer. Ao invés de se preocupar com o pecado, preocupe-se em fazer a vontade de Deus, agradar ao Senhor, estar em comunhão com os irmãos, ler a Bíblia, orar, jejuar e buscar o Senhor. Assim você vai dar a volta por cima. Tá bom, amado? No nome de Jesus. Não fique pensando demais nesse pecado, porque se você ficar pensando demais nele, é exatamente o pecado que você mais vai pecar. Se inscreva no canal, deixe o seu gostei, curta, compartilhe este vídeo com seus amigos, com seus irmãos, no nome de Senhor Jesus, com aquela pessoa que você sabe que ela está tendo dificuldade em vencer esse pecado. Passe esse segredo para ela aí. Quem sabe vai ajudar ela, né? De repente pode ajudar ela, tá bom? E ajude o pastor Ronildo Gonçalves aqui no canal do pastor Ronildo Gonçalves, tá bom? A divulgar a palavra de Deus. Um beijo, um abraço, fique com Deus. Nos encontramos então em um próximo vídeo com temas semelhantes a esse, tá joia? Tchau, Shalom, Adonai.